Tonha fica sem reação ao saber que é herdeira de Mangue Seco. Tieta vê os papéis e confirma que ela realmente faz parte da família Antunes. Tonha se pergunta como nunca soubera disso. Tieta lembra que ela não se lembrava do nome de solteira. A cabrita diz que se não fosse Ninete para lembrar dos documentos, Tonha nunca saberia. Ela revela que a amiga está muito rica. Tonha questiona se ainda tem direito sobre o local. Tieta confirma e diz que com um bom advogado, a amiga pode conquistar o que é dela. A cabrita afirma que Tonha pode cobrar o que quiser. Tonha diz que não expulsará os moradores. Tieta elogia seu bom coração, mas lembra que direito é direito. A dama pergunta o que fazer. Tieta responde que as duas irão falar com Ascânio, pois a Brastânio quer se instalar no local. Agora, com merdeira, terão que entrar em contato com ela. Ela chama a amiga para irem à prefeitura. Leonora lê a carta. Carmosina pergunta o que está escrito. Nervosa, a jovem diz que Francisco está em um motel de Santana do Agreste e quer falar com ela amanhã. Assustada, Leonora não sabe o que fazer. Carmosina sugere contar a Tieta, mas Leonora se nega, dizendo que Tieta é sua madrasta. Ela revela que Francisco também quer se vingar de Tieta. Carmosina fica confusa. Leonora explica que há coisas que não pode contar e Tieta não pode saber da carta, pois só causaria mais problemas. Carmosina pergunta se ela vai contar a Ascânio. Leonora nega. A carteira insiste que o amigo defenderá a jovem. Leonora diz que está sem saída, mas Carmosina a aconselha a não ir. Amintas observa seus ajudantes na construção da cerca de Modesto. Ele pergunta a Osnar se o trabalho está bom. O amigo confirma. Amintas pergunta onde Osnar vai passar a noite. Osnar diz que cumprirá presença em apenas um lugar. Amintas fica curioso. Amorzinho mostra seu bordado para Aida. A senhora elogia. Amorzinho pergunta se a parceria das três dará certo. Aida confirma. A Beata pergunta sobre os tecidos. Aida conta que Gladstone já sabe e irá buscá-los no sul. Amorzinho comenta como Carmosina é sortuda por ter um homem como viajante. Aida diz que a amiga também pode ter um. Amorzinho diz que gostaria. Ela pede para a amiga sair, pois precisa continuar os bordados. Aida entende e vai embora. Juraci esfrega os objetos de sua casa, dizendo que vai desinfetar tudo da energia de bafo de bode. Edmundo chega e a venenosa o repreende por estar sujo. O menino conta que Perpétua a convidou para visitá-la. Juraci prevê que a malvada está cheia de fofocas e corre para falar com ela. Ascânio não entende os amigos terem trazido bafo de bode. Eles explicam que tem algo muito importante para contar, algo que pode mudar a cidade. Ele questiona os trajes de bafo de bode. Os paspalhos explicam que querem falar sobre o bêbado. O coronel chega e diz que não haverá mais reunião. Os amigos não entendem e reclamam da demora do bode velho. O Ranzinza desconversa e manda todos voltarem para casa. Dário tenta explicar, mas o coronel o interrompe, dizendo que ele contará tudo. Arthur diz que houve um engano. Tieta e Tonha chegam. Bafo de Bode afirma que as terras de Mangue Seco têm dono. Tieta confirma e diz que já sabe quem é. Todos ficam surpresos. No bar de Chalita, Timóteo conta que viu os paspalhos com o comandante Dário e Bafo de Bode indo para a prefeitura. Chalita comenta que também viu Tonha e Tieta entrando no local. Amintas se pergunta se Laura voltou a ver discos voadores em Mangue Seco. Osnar se retira e o vendedor brinca que o amigo irá atrás de Tieta. Timóteo fica curioso. Bafo de Bode se revolta e diz que as mulheres estão mentindo. Ele pede a Marcolino para mostrar os documentos provando que é Posidônio Antunes. O interesseiro finge não entender. Dário tenta ajudar, mas o coronel diz que não há documentos. Bafo de Bode garante que viu os papéis, afirmando que ele é Posidônio Antunes. Tonha se intromete e nega, dizendo que Posidônio é seu irmão e que o bêbado não tem parentesco com ela. Tieta diz que já esperava alguma malandragem.
viagem. Os paspalhos desconversam. Dário insiste, mas o coronel o repreende. Ascânio exige uma resposta. Bafo de Bode pede para ver os documentos com Marcolino, mas ele se nega, alegando não ter nenhum documento. Tieta revela que tem os documentos que provam que Tonha é herdeira do local. Os paspalhos ficam chocados. O coronel diz que os documentos estão estragados e não valem nada. Tieta responde que Tonha pode ir ao cartório e pegar novos. Marcolino repreende a cabrita. Ascânio diz que o interesseiro entende mais sobre isso, pois é advogado. Dário concorda. Modesto sugere que o cartório possa ter se desfeito dos dados de Tonha. Desesperado, Bafo de Bode exige justiça e vai para cima de Marcolino. Dário e Ascânio o tiram de lá. O vice-prefeito pede explicações sobre o pé de cana e Dário começa a falar, mas o coronel o interrompe, dizendo que ele contará tudo. Elisa arruma a mesa. Timóteo tira sarro da moça, que responde irritada, pedindo para o marido ir tomar banho, pois está sujo. O vendedor entende e diz que o banho será demorado, pois quer passar mais tempo à noite. Os paspalhos mentem, dizendo que acolheram Bafo de Bode para curar seu vício em cachaça, mentindo para ele e fazê-lo se sentir menos inferior. Dário pergunta se tudo foi uma farsa. Marcolino diz que todos tiveram boas intenções. Tieta revela que os paspalhos continuariam com a história se Tonha não tivesse aparecido. O coronel diz que continuariam até Bafo de Bode largar o vício. Eles pegam o bêbado e se retiram. Dário a acompanha. Ascânio diz que os paspalhos são capazes de tudo para conseguir o que querem. Tonha diz que até levaram Dário como testemunha. O galã pergunta o que Tieta fará agora. A cabrita diz que cuidará da papelada do registro de Tonha e contará para todos na cidade que ela é herdeira de Mangue Seco, antes que os espertalhões façam algo. Pirica deixa um peixe para Carol. Laura percebe que a amiga fará o jantar especial e pergunta quem será o felizardo a dividir a mesa com ela. Acanhada, Carol diz que será Osnar. Laura diz que sente algo no ar. Carol suspira. Osnar vai atrás de Tieta. Cora conta que a patroa saiu com Tonha e não sabe quando vai voltar. O folgado pede para entrar. Araci chega aos gritos. Cora repreende a amiga e chama para a cozinha. Nervosa, Leonora pensa como resolver seu problema. Rafa pergunta se a jovem está bem. Leonora nega e desconversa. Rafa fica desconfiada. Bebê vai atrás de seu pagamento na fábrica. Rosalvo aparece e pergunta o que aconteceu na prefeitura. A carioca conta que o complô mais aleatório estava reunido lá. O amigo pergunta se a moça ouviu algo, mas Bebê nega e conta que, além de demorada, a reunião foi a portas fechadas. Rosalvo se pergunta se seu patrão já sabe. Bebê diz que Mirko provavelmente sabe de tudo. Cora e Araci cochicham. A empregada diz que Tieta chamou o machista para jantar e depois sumiu. Araci comenta que talvez a cabrita tenha se esquecido, mas Cora garante que foi intencional. Incomodado, Osnar repreende as duas. Araci fica com medo. Cora diz que a confusão está formada. Tonha conta a Carmosina que é herdeira de Mangue Seco. A carteira fica feliz pela amiga. Sinira escuta tudo. Tonha diz que Tieta foi quem descobriu e irá atrás da dama para receber suas terras por direito. Carmosina garante que Tonha é herdeira. Sinira sai da pensão. Tonha diz que ficará um pouco com a carteira, mas depois contará tudo para Elisa. Perpétua nega a notícia, dizendo que Sinira se enganou e agride a amiga. A Beata pede que Sinira se desculpe, pois a amiga só veio perturbá-la. Sinira garante que ouviu Tonha dizer que é herdeira de Mangue Seco. Perpétua se revolta por ter sido madrasta de Tonha por anos e agora rica não teve a chance de arrancar dinheiro dela. Sinira diz que será difícil para a Beata conseguir algo. Perpétua se pergunta se pode ter alguma parte da herança. Sinira desconfia. A malvada diz que irá atrás disso com Marcolino e não deixará a ex-madrasta ser dona das terras com aquele jeito de Kenga.
Os paspalhos chegam à fazenda. Bafo de Bode exige explicações, mas todos se negam. O bêbado insiste. Arthur ameaça o louco, dizendo que se insistir, vai se ver com Trapizomba. Surpreso, Modesto não acredita que Tonha agora está rica. O coronel diz que será um desperdício. Marcolino sugere que o amigo infiltre Arthurzinho na grana de Tonha, já que o malandro está íntimo dela. Arthur se nega, mas o coronel pergunta por Arthurzinho. Filomena diz que ele está no banho. Marcolino aconselha os amigos a conversarem com Arthurzinho. Modesto concorda. O coronel diz que o filho pode ajudá-los nessa enrascada. Dário conta tudo para Laura. Ela entende que os três fabricaram um herdeiro falso, mas não sabiam que o verdadeiro poderia aparecer. Ela pergunta se o amado não percebeu isso. Constrangido, Dário admite que sim. Tieta escolhe seu novo chuveiro na loja de Amintas e pergunta quando o amigo poderá instalá-lo. Amintas responde que só não instala agora, pois tem um compromisso com ela. Tieta lembra que deveria ter acompanhado Tonha à casa de Elisa, mas o vendedor diz que não era esse compromisso. Tieta desconversa e vai embora. O vendedor se pergunta se a cabrita esqueceu do jantar com Osnar e diz que nessas horas o amigo deve estar bravo. Com raiva, Osnar critica a má recepção de Cora. A empregada diz que não tem ordens para obedecer o grosseiro. Osnar pergunta a que horas Tieta voltará. Cora não sabe. A empregada conta para Araci que viu uma cena típica de novela. Araci pergunta o que ela está lendo. Cora responde que está estudando para escrever um produto televisivo. A amiga não entende nada. Ascânio conta a Leonora o que aconteceu e percebe que ela está distraída. Leonora diz que estava prestando atenção, mas ficou surpresa com a história de Tonha. O galã pergunta se ela não está sentindo nada. Leonora nega e diz ser a mulher mais feliz do mundo ao lado dele. Ascânio diz que vai tomar banho e logo volta para terminar a história. Leonora não consegue disfarçar a sua aflição. Gladstone percebe que Carmosina está preocupada. Ela confirma e diz que estava pensando em Leonora. A carteira diz que um ex-namorado de Leonora está voltando para atazanar a vida dela. A fofoqueira diz que o Cafajeste está perto da cidade. O galã pergunta mais sobre o assunto. Juraci vai visitar Perpétua, que pede que se sente, pois ficará chocada ao saber da novidade. Juraci pergunta se é sobre a ida. Perpétua diz que é muito pior. Arthur pergunta por seu filho. Filomena diz que Arthurzinho está saindo do quarto. O velho pede para Trapizomba levar o Bafo de Bode embora. Arthurzinho chega e pergunta ao pai se conseguiram driblar a ideia do falso herdeiro. Eles confirmam, mas dizem que aconteceu algo pior. O verdadeiro herdeiro apareceu e está exigindo os direitos das terras. Arthurzinho fica sem entender. Rosalvo leva flores para Elisa, que fica impressionada. O carioca pergunta onde está Timóteo. Elisa responde que o marido está no banho, mas está prestes a sair. Alisando a amada, ele a elogia, dizendo como estava ansioso para vê-la novamente e esperando que ela não o expulse novamente. A moça fica nervosa. Rosalvo beija a mão de Elisa. Tonha chega e pergunta o que está acontecendo. Elisa fica nervosa. Tonha fica perplexa ao ver Rosalvo se engraçando para o lado de Elisa. Os dois tentam se explicar, e explicação é uma coisa que Tonha realmente quer. Nervosa, Elisa fica quieta. Tonha critica a filha por ter levado um homem para dentro de casa enquanto Timóteo não está. O vendedor aparece e diz que está em casa, e Rosalvo é apenas uma visita. Desconfiada, Tonha não acredita. Tieta aparece e ajuda a reverter a situação. Ela lembra do jantar que tinha marcado com Osnar e leva Tonha com ela. A dama vai embora sem entender. Elisa agradece a Timóteo por ajudá-la, mas ele diz que fez isso pela sogra, não pelos safados. Juraci começa a passar mal. Perpétua pergunta por Araci e critica a folga da empregada. Juraci se contém e diz estar horrorizada com a ida. Perpétua diz entender, mas afirma que a ida não tinha culpa e agora está sem moral, assim como Carol.
A Beata diz que a venenosa tem o direito de se indignar e a influencia a fazer algo. Juraci garante que fará. Gladstone sugere que Carmosina conte todo o problema de Leonora para Tieta, mas Carmosina se opõe, alegando que seria ele quem estaria traindo sua amiga. Gladstone fica indignado, mas Carmosina pede que ele não conte a ninguém, e ele aceita. Arthurzinho sugere desapropriar as terras de Mangue Seco para o pai. Modesto agora entende porque o coronel quer impedir os paspalhos de avançarem com a ideia do herdeiro. Arthur diz que a ideia do filho é muito melhor. Marcolino fica em dúvida, e Arthurzinho explica que falará com as pessoas da Brastânio para fazer um acordo com os três. Se a desapropriação for bem sucedida, eles serão pagos. Marcolino ainda não entende. Arthurzinho esclarece que o interesse de uma pessoa não deve sobrepor o das outras. Modesto pergunta se isso é comunismo, e Marcolino responde que sim. Arthurzinho garante que a desapropriação pode dar certo. Ele menciona que Tonha ainda não pode provar que é dona das terras e terá que pagar muitos impostos. Como prefeito, o coronel tem poder para cobrar o que quiser dela. Influenciado, Modesto concorda com a desapropriação. Arthurzinho promete falar com a Brastânio e todos ficam pensativos. Letícia repreende a mãe, dizendo que Aida está contente só porque Modesto comprou tecidos para seu investimento. Ela afirma que o pai fez isso por remorso e culpa, não por boa vontade. Aida entende e diz que Modesto sempre foi assim, que gosta de se desculpar dessa maneira. Letícia pergunta a Peto o que ele acha disso. O rapaz comenta que a amada está indo longe demais com um rancor contra o pai. Letícia repreende Peto e pede que ele não fale mais sobre isso, para evitar brigas. Ele a beija e os dois se abraçam. A Mintas fica feliz em ver Amorzinho voltando aos seus bordados. A Beata conta como era conhecida pelos seus bordados bem feitos. A Mintas se orgulha da amiga. Amorzinho logo repreende o vendedor, temendo que ele fale mal por ela ter virado sócia de Aida e Carol. O vendedor nega e deseja sorte para a amada. Amorzinho agradece e pede para ele ir embora. Carol espera por Osnar e o galã chega. A bolsa se impressiona por ele ter se arrumado para vê-la. Desconfiado, ele desconversa. Carol comenta que achou que Osnar não viria. Ele garante que não faltaria por nada. O galã admira a mesa posta e Carol o convida para comer, ressaltando que fez a refeição especialmente para ele. Osnar diz que não tem pressa e tem muito tempo para a noite. Tieta fica sabendo que Osnar foi embora. Cora conta que o ignorante foi embora furioso, mas garantiu que voltaria e pediu para Tieta esperá-lo. Tieta se alegra e diz que irá esperar. Ela pede para Cora se retirar. Tonha comenta que a amiga anda muito autoconfiante. Tieta não a entende. A dama comenta como o machista é convencido e não leva desaforo de mulher para casa. Ela duvida que o galã volte. Tieta diz que ficará esperando. Rosalvo escuta o barraco de Timóteo e Elisa. O vendedor se nega a sair de casa. Elisa diz que já agradeceu a Timóteo e pede para ele ir embora. Timóteo se recusa e diz que ficará ali, que ela terá que se adaptar. Elisa desconversa e pergunta o que farão. Timóteo diz que não sairá de casa. Elisa se irrita e sai do quarto. Timóteo gosta de irritar a amada. Rafa conta para Ascânio que ficou sabendo que o patrão viajará com Leonora para o Rio de Janeiro. A jovem se assusta. Ele concorda. A empregada fica contente e diz que agora está esperando um filho do casal. Leonora se impõe. Ascânio comenta que será um bom presente para os dois, mas Leonora diz que é cedo demais para isso. Ascânio diz que eles já estão morando juntos e vão se casar, e o ideal seria pensar em um filho. Ele pergunta se ela não quer ter um filho dele. Leonora afirma que deseja ser mãe de um filho de Ascânio, mas tem medo de querer muito e não conseguir. Ela não descarta a possibilidade. Ascânio se decide e diz que no Rio de Janeiro planejarão voltar com o filho encomendado. Leonora fica apreensiva. Filomena pergunta se o patrão está precisando de algo. O coronel diz que precisa de uma explicação, mas que a criada será incapaz de respondê-lo. Ele se retira para o quarto do filho e diz estar confuso, pois o malandro está se engraçando com Tonha.
Arthurzinho explica gostar da cidade e como a fábrica trará benefícios. Ele diz que quer ajudar, mesmo que tenha que prejudicar alguém. Convencido, o coronel vai embora. Juraci pergunta como foi a reação da cidade ao saber que Bafo de Bode é herdeiro do Mangue Seco. Os paspalhos dizem que não contaram nada. Juraci não entende, e eles explicam que Tonha é a verdadeira herdeira. A Venenosa fica chocada. Perpétua conta sua indignação por Tonha ser a herdeira. Sinira aconselha a amiga a relevar. Perpétua diz que não suportará ver a madrasta e a irmã ricas na cidade. Sinira comenta como ela e Jairo gostaram da notícia. Perpétua ignora a opinião da amiga. Sinira reclama do tratamento que Perpétua lhe dá. A Beata não se importa e a expulsa da sacristia. O padre aparece e diz que a malvada não tem direito de expulsar ninguém do lugar de Deus. Perpétua retruca. Mariano conta que não brigará mais com a Beata. A malvada não entende e o padre diz que ela gosta de fazer intriga e por isso não irá comprar os caprichos dela. Perpétua finge não entender e chama Sinira e vai embora. Bafo de Bode fica indignado com o que fizeram com ele. Ele diz que vivia feliz e os interesseiros tomaram tudo dele. Juraci manda o bêbado calar a boca e pergunta o que os paspalhos farão com ele agora, que o pé de cana não vale mais nada. Marcolino concorda com a esposa e diz que Bafo de Bode não ficará mais em sua casa. Modesto concorda e tem uma ideia. Os três expulsam o bêbado. Com satisfação, comemoram a saída do pé de cana da casa. Osnar conversa com Carol. A moça pede para ele explicar como quer ganhar seu coração e pede sinceridade. Osnar diz que Carol é a única que o entende e que se precisasse assumir um compromisso para não perdê-la, ele assumiria. Carol suspira. O galã diz que não é muito bom com palavras e a moça pede para ele demonstrar com gestos. Os dois se beijam. Tieta espera por Osnar. O galã chega em Barro Vermelho e as prostitutas logo se assanham para ele. Ele diz ter ido para dormir. As moças desconfiam e chamam todas para deitarem com ele. As três vão. Carol não consegue dormir e Tieta continua esperando. Impaciente, ela pega o pano da mesa e joga o jantar, fazendo uma bagunça. Tonha e Cora aparecem e perguntam o que está acontecendo. Tieta diz que foi ela quem fez a bagunça. Cora pergunta o porquê. A cabrita responde que assim foi a única maneira de não ir atrás de Osnar. Ela diz que agora está calma, mas quando ver o ordinário, irá se vingar.